Graça e paz, meu doce e querido peregrino. Estamos mais uma vez aqui no caminho da fé para irmos morar na cidade santa, Nova Jerusalém. Amém? Vamos continuar com a vida de Moisés. Antes de começarmos, eu quero agradecer a todos os irmãos, os novos inscritos e os que já estão conosco. Eu quero agradecer. Quero lembrar que não se esqueça de dar o like. Eu vi no último vídeo, não tinha nenhum like. Não se esqueça de dar o like, se inscrever e compartilhe essas mensagens, porque certamente tem pessoas que precisam ser edificado na fé. Amém? Então vamos para os nossos passos de fé. Abaixo do vídeo tem o like da fé, inscrever no canal, compartilhar para famílias, parentes, irmãos, grupo de igreja. Pode compartilhar no Facebook, no Instagram e comente sobre o assunto. Amém? Nós vamos falar hoje, dando continuidade à juventude de Moisés. Não, primeiro, os primeiros anos de Moisés. Porque Moisés teve 3 ciclos na vida dele, 3 ciclos. Do nascimento aos 40 anos, sendo preparado no Egito. Do Egito ao deserto passou mais 40 anos para se auto-esvaziar do que ele aprendeu no Egito, o seu próprio eu. Ele estava agora no seminário de Deus. Depois ele volta para salvar o povo, libertar, e volta também de novo para o deserto, mais 40 anos. Moisés morreu com 120 anos. Foram 3 fases, 3 ciclos na vida de Moisés. Eu queria que o nobre peregrino, antes de começar, eu quero dizer que é a Bíblia, viu, que a gente estuda. A Bíblia pela Bíblia. Temos aqui uma outra Bíblia, né, que eu vou ver na referência. Não temos nada, não tiramos de livros, não tiramos de revista, não. É a Bíblia. É a Bíblia. A gente está debruçados na palavra de Deus. Vamos abrir aqui em Hebreus 11, 23 e ver o que está entre as linhas de Hebreu. Vamos ler? Aqui. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses. A fé de quem aqui está em ação? A fé da mãe. Antes, eu queria ir lá, ainda no nascimento de Moisés. Vamos, a fé da mãe. A fé da mãe de Moisés. Certo? Eu queria que abrisse em Êxodo, capítulo 1, versículo 15. Deus usa também a fé das parteiras. Foi por isso que Moisés ficou vivo. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome era Zípora, Zifra, que diga, e o nome da outra, Boá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as vedes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Mas se for filha, então deixa vivo. As parteiras, porém, temeram a Deus, porque só quem teme a Deus é quem tem fé, e não fizeram como o rei do Egito tinha lhe dito, antes conservavam os meninos com vida.
uma dessas parteiras fez o parto da mãe de Moisés. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso? Guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é porque as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos, antes que a parteira venha a elas. Então elas temeram a Deus e não matou os meninos. Antes temeram a Deus e não fizeram. O Faraó chamou e elas disseram: é porque as mulheres hebreias é diferente das mulheres do Egito, as egípcias. Elas são vivas. Voltando aqui ainda para Hebreus 11. Então a fé por trás de Hebreus 11, 23 tem: pela fé Moisés já nascido foi escondido 3 meses. Por quê? Pela fé de quem? Da mãe de Moisés e do pai. Irmãos, analisa o contexto que Moisés nasceu. Moisés nasceu numa época de escravidão. Já há 400 anos o povo estava dentro do Egito. Que preço, hein? Que preço os descendentes dos irmãos de José colheram, viu? A gente tem que analisar muito bem qual é a nossa plantação. E Moisés nasceu nesse contexto de escravidão, de perseguição, de mortandade de criança, meninos. E Joquemberg, a mãe de Moisés, ficou grávida e era um menino. E pela fé, Moisés já nascido foi escondido 3 meses, porque seus pais que viram que era um menino formoso. Então a fé já começa pelos pais de Moisés. Vamos agora para a juventude de Moisés. Vimos o seu nascimento, a sua infância, que ele foi preparado e colocado dentro de um cesto betumado. Ali foi proposital. Deus conduziu Joquemberg para preparar esse cesto e colocar no rio Nilo na hora que a filha de Faraó estava se banhando. E ali o menino caiu na graça dela, que era plano de Deus, que Deus queria esse menino dentro da casa de Faraó. Queria que esse menino tivesse a educação egípcia para um propósito na frente. E aqui eu abro um parênteses. Pode fazer a sua faculdade, entrar, porque Deus quer pessoas preparadas. Porém, todavia, tema a Deus. Tema a Deus. Porque a gente vai ver. A gente tem que matar o nosso egípcio e enterrar. Tema a Deus. Vamos embora para a juventude de Moisés. Vamos voltar para Êxodo. Tudo foi um plano arquitetado por Deus. Êxodo, nascimento, já vimos, Êxodo 2. Não era um menino comum, vimos em Atos 20. Vamos dar uma recapitulada. Atos 20. Atos 7:20. Eu digo aos meus irmãos, passe esses vídeos para outros irmãos que precisam ser fortalecidos na fé. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso e foi criado 3 meses
em casa do seu pai. Ele não era um menino comum, ele era formoso. E vamos ver agora, foi escondido entre os jugos, 2:3, não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de jugo e a betumou com betume e pés e pondo-a nela o menino e a pôs nos jugos à borda do rio. Vamos ver, foi adotado pela filha do rei, Êxodo 2, 4 até o 10. E a irmã do menino, que a gente viu, a Miriam, ela oferecendo a filha de Faraó: eu sei quem pode dar de mamar a esse menino, criar. E ela levou lá a própria mãe do menino, e a mãe do menino foi assalariada, porque quando Deus está no negócio é assim. Deus ainda dá uma benção dentro da benção. Foi adotado pela filha de Faraó, como nós vimos. Puseram o nome Moisés, porque foi tirado das águas, está em Êxodo 2:10. E sendo um menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual adotou. E chamou o nome do menino Moisés, porque das águas tenho te tirado. Agora vamos ver, esse foi a família de Moisés, os primeiros anos. Vamos ver a juventude, vamos ver. Bem educado, Atos 7, vamos voltar lá para Atos. Atos 7:22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, era poderoso em suas palavras e obras. Ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios, era poderoso em atos e obra. Então ele estava qualificado para a missão de Deus. O 11, identificou-se com Israel. Vamos lá para Hebreus 11:25. Vamos ver. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. A nacionalidade dele, hebreia, a nacionalidade dele, cristão, a fé temente a Deus estava dentro dele. Então ele visitava sim. Ele visitava esse povo. Como ele fazia, eu não sei. Vamos ver. Matou um egípcio. Êxodo 2, 11:12. 11:12. E aconteceu naquele dia, porque ele descia, tá vendo? É prova que ele descia para ver os hebreus, sua parentela. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu aos seus irmãos, tá vendo? E atentou nas suas cargas. E viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu na areia. Ele feriu o egípcio, matou o egípcio. Ele matou. Temos que matar o nosso egípcio. O que é isso? Tudo que a gente aprendeu do mundo, a gente tem que tirar de dentro de nós. Não é ter uma lavagem cerebral, não. E enterrar. Como é que a gente faz isso? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Você não alimenta o mundanismo. Você não alimenta o Egito. Você se alimenta de Deus. Seus
esforços foram desprezados. Vamos ver ainda em Atos, deixa aberto, marcado lá, eu marquei com a caneta, Atos 7, 22 a 28. E vendo maltratando um deles, o desprezaram e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam, ele foi desprezado. Essa leitura está em Atos 7, 22 a 28. Está tudo na descrição do vídeo, viu, que eu vou colocar. Então, no Êxodo ainda 2:15, vamos ver o que aconteceu. Ouvindo, pois, Faraó, antes, o 14. Não, voltando no 13. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendia e disse aos injustos: por que feres o teu próximo? Aí no 14, o qual disse: quem te tem posto a ti por maior e juiz, maioral e juiz de nós? Pensas em matar-nos como matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó essas coisas, procurou matar Moisés, mas Moisés, fugindo de diante da face de Faraó, habitou em terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Vocês notaram aqui? Quem denunciou Moisés foi o próprio hebreu, o irmão, digamos, em Cristo. Ele denunciou a Moisés que eles estavam contendendo, e Moisés foi lá e disse: não faça isso, vocês são irmãos. E ele disse: tu pensas me matar como tu mataste o egípcio? E Moisés disse: Faraó já está sabendo deste caso. E Faraó procurou matar Moisés. Vocês entenderam a ligação de José com Moisés? Todo homem ou mulher de Deus, todo salvo, todo chamado, Satanás tem uma sede de tirar a vida dele. Tem uma sede. A própria palavra diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Roubar a semente de Deus dentro de nós, que é a nossa fé, matar os nossos sonhos e destruir a nossa vida. Faraó intentou primeiro José, através dos irmãos, da mulher de Potifar, intentou tirar a vida de José. Depois, agora Moisés, no nascimento, Faraó, que é um símbolo do diabo, tentou matar Moisés. E agora, ele já grande, né, já com seus 40 anos, Faraó quer matá-lo. E o Senhor estava no controle de tudo. Deus, ele usou essa situação para levar Moisés para o deserto. Porque no deserto, Deus queria se apresentar a Moisés e dar toda a diretriz da sua chamada, o que tinha feito, o que queria que ele fizesse. Que eu quero esclarecer uma coisa, que muita gente ensina e não se liga. Deserto, meus irmãos, não é só prova, não. Muitas vezes deserto é para Deus falar conosco. Deus está propondo a nós que quer ter uma conversa conosco. E Moisés fugiu. Vamos ver agora, Moisés fugiu. 2:15 de Êxodo. Ouvindo, pois, Faraó estas coisas, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu diante da sua face de Faraó. Habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Então já se passou 40 anos. Aí era do jeito que Deus queria. Estava no comando, ele estava preparado
pelas faculdades do Egito, que foi propósito de Deus, e ele vai lá para o deserto. Vamos ver agora 40 anos em Midian, com 40, 80. Vamos ver agora Atos 7 novamente. Vamos ficar em Êxodo e Atos 7, 23. Atos 23, 7, 23. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração e visitar aos seus irmãos, né? Então ele já tinha 40 anos. E ele foi para o deserto. Casou-se com a filha do sacerdote. Êxodo 2, 21. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés uma filha chamada Zípora. Então, entre o 15, versículo 15 de Êxodo 2 até 21, o 22, Moisés foi para o deserto e encontrou, vamos ver aqui um pouco, o 16, o 15, o 16, perdão, e o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, enchendo as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberrou-lhes o rebanho. O 18. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornaste hoje tão cedo? 19. E ela lhe disse: um homem do egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância. Aí abeberrou o rebanho. 20. E disse à sua filha, às suas filhas: onde está ele? Porque deixasse o homem? Chamam para que coma pão. E 21. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. 22. E que teve um filho, e ele chamou o seu filho de Gerson, porque disse: peregrino fui eu em terra estranha. Entre o versículo que ele foi para o deserto, o versículo 15 até o 25, parece tudo um tempo curto, né? Ele foi para a casa de Reuel, que era um sacerdote que ele tinha ajudado as filhas dele, e ele contou tudo, né? Que a Bíblia aqui ele não relata, mas eu acredito, porque ele deu a filha dele para ele. Ele não ia dar a filha dele para um egípcio, não, porque tinha que ser da mesma fé. E eu acredito que Abraão contou Moisés contou toda a história dele, o nascimento, porque ele já sabia de tudo. E como Deus preparou e ele estava ali. Agora vamos ver ainda ele estava aqui já na idade de 40 anos, casou-se com a filha do sacerdote, viveu na obscuridade. Atos 29, vamos voltar? 30. Atos 29, 30. A gente está passeando agora no deserto. Eu vou procurar saber qual foi esse deserto para o próximo vídeo eu falar. Estamos no deserto com Moisés. Atos 29.
Perdão, Atos 7, 29. Perdão. É Atos 7, 29. E a esta palavra fugiu Moisés, esteve com estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Então ele ficou na obscuridade, ninguém sabia quem era Moisés, ninguém sabia a fama de Moisés, né? Agora, vamos para Êxodo 3, do 1 a 9. Deus tem um encontro agora com Moisés. Vamos ver? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Deus se apresentou para Moisés em Horebe e apacentou-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Ele teve a visão, aqui já não foi sonho. Ele viu um fogo diferente, não era estranho, nem era fogo da terra. O fogo era de Deus. A sarça ardia, mas não se queimava. E vendo o Senhor que se virava, e Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta visão, porque a sarça não está queimando. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver o rebanho, Deus a ele no meio da sarça disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Vamos ficar aqui, vamos orar.